Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai continuar dando sequência, né, ao ciclo de oficinas do Residência Pedagógica. Hoje a nossa oficina tem o título de Jogos Digitais, um passeio pelo lúdico. Ela é composta por mim, Jéssica e Thaís. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim. Tá, Jéssica. Bom, então, boa tarde, né? Primeiramente. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente entrar, né, nessa discussão que nos leva até o objetivo da nossa oficina. Então, de início, eu trouxe aqui o ponto sobre distanciamento social versus a escola, né? A gente sabe que com o início da pandemia, né, com toda a disseminação do coronavírus, então foi necessário que houvesse esse distanciamento social, né? E aí a gente se depara com a sociedade inteira, né, assim, tendo que passar por diversas mudanças, né, para de alguma forma dar continuidade às suas atividades de uma forma não presencial. E aí, com a escola não foi diferente, né? Também foi necessário esse pensamento aí de mudança e a gente se depara com um desafio, né? Porque a gente sabe que a escola, antes desse contexto da pandemia, é um ambiente que tem toda aquela é um ambiente, né, onde tem diversas pessoas, pessoas diferentes que se comunicam, que de certa forma se ajudam, né? Tem a interação que é vista dentro da escola, tanto do professor com o aluno, quanto entre os próprios alunos, e tudo isso de alguma forma torna esse ambiente propício à aprendizagem, né? Normalmente é assim. E aí, dentro desse contexto da pandemia, foi necessário pensar em medidas de dar continuidade a essas aulas, né, para que os alunos eles não fossem tão afetados assim, né, nesse contexto da aprendizagem. E aí uma maneira, né, um meio que foi pensado foi justamente a implementação do ensino remoto emergencial. E aí esse ensino remoto se deu e ainda continua, né, por enquanto, por meio dessas tecnologias digitais da informação e de comunicação, né? Foram utilizados meios como o WhatsApp, como as salas do Google, como o Facebook, né? E diversos outros meios também poderiam ter sido utilizados e foram utilizados, né? Só que aí essas tecnologias, elas já existiam bem antes da pandemia, só que ela não estava diretamente associada ao processo de ensino. A gente sabe que muitos professores, muitas pessoas consideravam que essas tecnologias elas poderiam atrapalhar a educação de alguma maneira, né? Porque poderia ali dispersar a atenção do aluno, né? Colocar o aluno em contato com outras coisas e aí poderia dispersar a atenção dele para os conteúdos, né? Para o ensino, de fato. E aí o que Oliveira e Azevedo trazem é que o que está ocorrendo, de fato, no momento atual, não é a inserção da tecnologia no contexto educacional com o intuito de inovação da prática pedagógica, que é o que eu falei. Não foi uma coisa que, tipo assim, a gente escolheu, vamos utilizar a tecnologia aqui na sala de aula. Foi meio que obrigatório, né? E aí ela disse que o que está ocorrendo é sim essas tecnologias como um mecanismo de apoio para o professor mediar as suas aulas, né? Como um suporte para que essas aulas continuem. E aí, nessa nova realidade, a gente sabe que surgem, né, diversos desafios. E aí tem o desafio da instituição de tentar promover, de tentar pensar na melhor maneira, na melhor tecnologia para utilizar, que possa ali abranger uma maior quantidade de alunos, né, fazer com que uma quantidade maior de alunos possam participar, né, não
não querendo excluir eles, mas de uma forma que dê para mais pessoas participar. E aí, qual a melhor tecnologia para se fazer isso, né? Então, foi um desafio para a instituição, também um desafio para o aluno, né? Porque a gente sabe que ali, às vezes, o ambiente de casa não é tão favorável ao estudo, né? Também tem a questão do acesso, que, apesar da tecnologia, ela já existia antes, e ter toda essa globalização, nem todas as pessoas ainda têm esse acesso, né? Não, o acesso ele não é universal. Às vezes a gente tem um celular, tem um computador, só que a internet não é tão boa. Então, tudo isso se tornou um desafio para o aluno. Tem também o desafio para o professor, né? Porque os nossos professores, né? Tem professores aí que eles já estão na carreira docente há muito tempo. Mesmo antes da pandemia, tem muitos professores que a tecnologia nem existia. Então, muito desses professores não tinham conhecimento dessa tecnologia, né? Não utilizavam, não tinham um conhecimento próximo assim. Então, isso foi uma dificuldade para o professor também, de tentar aprender, né, a utilizar essas tecnologias e não só aprender a usar, né? Não só o que usar, mas também que forma usar, né? Como eu vou utilizar essa tecnologia para trazer uma aula mais diversificada para o meu aluno. Porque a gente sabe que o ensino tradicional, ele é bastante criticado, né? O ensino tradicional da forma presencial, porque a gente tem muito aquela ideia do aluno passivo, né, do aluno que não participa da construção do seu próprio conhecimento, ele não participa tanto da aula, ele fica só ali na dele, recebendo aquele conteúdo que o professor está passando. Então, de certa forma, esse ensino tradicional, ele atrapalha um pouco o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. E aí, como eu vou fazer uma aula no ensino remoto, sendo uma aula tradicional, entende? Seria mais complicado do que já vem sendo no presencial, né, antes da pandemia. E aí, né, é necessário essa adequação, tanto do que eu vou usar e também do como eu vou utilizar isso de forma a beneficiar a aprendizagem do aluno. Então, tudo isso foi um desafio para o professor, né? E aí, para o professor de matemática, especificamente, a gente consegue perceber que é um pouco pior, digamos assim, porque a matemática já é considerada por muitos alunos como uma disciplina difícil, né, que os alunos não conseguem aprender, tem muito essa passividade também, né, do aluno só resolver exercícios e essa coisa toda. Então, como eu vou dar uma aula tradicional de matemática num contexto remoto, né, onde os alunos eles estão ali naquele contexto, não está tendo aquela interação com um colega que pode estar ajudando, né, ele está ali na sua casa, individualmente. Então, tipo, a aula tradicional, ela não vai ser interessante para o aluno, não vai fazer com que o aluno queira participar, né? Porque além do fato das dificuldades de acesso, a gente sabe também que o ensino remoto, ele trouxe essa coisa de os alunos não participarem. E não é só pelas condições de acesso, tem aluno que simplesmente não quer participar. Então, se eu dou uma aula tradicional ali, por exemplo, utilizando o Meet, eu não vou e dou uma aula tradicional, o meu aluno ele pode não querer participar, sabe? Porque para ele aquilo dali não tem a menor importância, então ele nem precisa aprender aquilo, né? E aí é justamente nesse contexto como trabalhar com essas tecnologias nesse sentido de trazer o aluno, né, próximo para a aprendizagem, né, para que o aluno consiga aprender de fato, mesmo nesse contexto remoto. E aí, só para finalizar essa parte, eu trouxe uma citação de Oliveira, onde ela diz que, no contexto das propostas pedagógicas e opções metodológicas emergentes, o uso das novíssimas tecnologias da informação e da comunicação não garante a inovação educacional, pois o salto transformador depende da forma como os instrumentos tecnológicos são utilizados para superar a reprodução do conhecimento e contribuir com a produção de um saber significativo e contextualizado para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes imprescindíveis à construção de uma vida e de um mundo melhores para todos, ressignificando o conhecimento científico que ensina a viver e traduz-se num saber prático,
Então, é justamente aquela coisa que eu tinha falado. Não é somente a gente implantar as tecnologias nos métodos tradicionais, né? O desafio aí nesse ensino remoto, eu acredito que tenha sido mais de se pensar em como utilizar essas tecnologias nesse sentido de buscar essa participação dos alunos, né? Porque mesmo sendo um ensino remoto, a aprendizagem ela está ali, né? E ela é possível de ser gerada de uma forma um pouco mais diversificada. E aí a gente pensar também voltar também para o ensino de matemática, né, de como fazer com que esses alunos eles participem, de que eles queiram estar ali presentes nessas aulas de matemática, mesmo elas sendo remotas através do uso dessas tecnologias. Bom, dando continuidade, né, ao que Jéssica falou, a gente viu que hoje a gente tem um método de ensinar tradicional, que é aquele método da escola do século XIX, onde os alunos eles sentavam em fileirinha, o professor copiava no quadro e o aluno teria que copiar no seu caderno, reproduzindo os exercícios, certo? Só que a gente vê que hoje em dia os alunos eles estão muito avançados, eles estão muito para frente do que a nossa educação ainda dá, certo? Os professores, muitos deles ainda continuam com essa questão de tradicional, onde o aluno ele é passivo, ele está ali somente para escutar e reproduzir aquilo que o professor está falando. Só que nesse momento que a gente está vivendo, a gente não pode continuar dessa forma, principalmente nesse ensino remoto, certo? Onde os alunos eles não prestam muita atenção na aula e uma aula tradicional ela não vai chamar a atenção deles, certo? Então a gente tem que inovar, a gente tem que ver meios que façam com que a gente consiga passar o que a gente quer passar da aula de forma que o aluno consiga entender o conteúdo e assim aprimorar seu conhecimento, certo? Pode passar. Eu começo, né, falando sobre jogos e educação com essa citação de Carvalho. Desde os primórdios, os jogos fazem parte do nosso cotidiano, ganhando cada vez mais espaço em toda a nossa vida. Podem ser ferramentas poderosas para o aprendizado, pois são capazes de serem utilizados dentro ou fora da sala de aula, com a finalidade de ensinar novos conhecimentos de forma recreativa, ou seja, educar e entreter ao mesmo tempo. Ou seja, os jogos eles vêm meio com a proposta de não deixar a aula monótona, certo? A aula aquela que o professor passa o conteúdo, o aluno reproduz a atividade. Muitos alunos estão cansados disso. Eu tiro por mim. Quando a gente está lá naquela aula que o professor está somente falando, e a gente tem que escutar e apenas reproduzir, fica cansativo. Os alunos, eles precisam de um meio que faça com que chame a atenção deles para que eles possam participar da aula e assim assim fazer com que o conhecimento deles possa ser aprendido, certo? Por isso, né, esses jogos são ferramentas valiosas, né, que fazem com que quem está jogando invente, crie, experimente, desenvolva o raciocínio, adquira habilidades e construa o conhecimento, desenvolvendo a percepção e também a inteligência desse aluno, certo? Por propiciarem prazer a quem está realizando essas atividades, né, esses jogos, eles permitem o esforço e a utilização de seu tempo para aprender de forma muito mais produtiva. Ou seja, o aluno, quando ele passa 15 minutos de aula tradicional, ele fica muito cansado. Só que a gente pode perceber que quando tem um jogo, pode passar 1 hora, se o jogo for realmente atrativo, e de acordo com aquele conteúdo, de acordo com o objetivo da aula, o aluno não vai ficar cansado e vai conseguir desenvolver o seu raciocínio, o seu conhecimento, certo? Pode passar. A gente sabe que muitas das vezes os jogos eles são vistos ainda como algo muito não como algo não sério, certo? Muitas pessoas criticam os jogos e dizem que o jogo está ali só para passar tempo, é só uma brincadeira que vai comer o tempo da aula e não vai fazer com que o aluno entenda nada, certo? E com isso fica que jogo não é aula, justamente. Vocês já passaram por alguma dessas algum desses alguma passagem dessa que você levou o jogo para a sala e o aluno disse não, o jogo não é aula, hoje é dia de brincar. Alguém já passou por isso? Eu já passei tanto como aluno quanto como professor.
Tem uma época que eu estava no fundamental como aluno, aí o professor tinha levado uma atividade. Quando eu estava saindo da escola, um outro colega meu encontrou os pais, aí contou para os pais o que é que teve na aula de matemática. O pai falou que aquilo ali o professor tinha feito para poder passar a aula, porque estava no final da unidade. E como professor, já levei isso em uma escola, que a escola disse que aquilo ali era realmente que aquele negócio. Pode trazer um jogo para passar tempo, já que você não teve aula, tempo para preparar a aula. Então, pode trazer um jogo, faça alguma coisa, só para passar o tempo deles mesmo. Stephanie? Eu passei isso com um dos preceptores aqui do próprio residência. Ele é um professor que ele gosta muito de passar jogos e tudo mais. E um dos alunos, depois que a gente teve um momento do jogo, né, ele perguntou, professor, que hora vai começar a aula? Como se a aula ela já não tivesse começado desde aquele momento que ele estava passando o jogo. Então, tinha aquela resistência dos próprios alunos também quanto ao uso do jogo. Isso. A gente está tão acostumado àquele método tradicional, né, desde pequenininho, que quando a gente vê alguma coisa diferente, a gente diz assim, não é aula. A aula é só ter conteúdo e fazer atividade. Justamente, por que fazer atividade e ter conteúdo? Para a prova. Porque a gente é preparado para fazer o quê? Para fazer a prova, certo? O jogo não vai fazer a gente passar. É meio que isso que os alunos têm em mente. E tem algumas escolas que elas não veem o jogo como a famosa educação bancária. Não veem o jogo como uma ferramenta de aprendizagem, certo? Eles veem apenas como o Caio falou, um passatempo. Tá lá para passar o tempo. Quando eu fiz estágio, eu levei um jogo que trabalhava equação do segundo grau, e o menino falou assim, hoje não vai ter aula, hoje vai ser só jogo. Aí eu falei assim, não, mas o jogo é aula, certo? A gente tem que ir implementando aos poucos, né, nas nossas aulas, para fazer com que os alunos entendam que jogar também é uma forma de aprendizagem, de forma que o professor, né, claro, ele tem o objetivo, né, ele construi o jogo com o objetivo de ensinar aquele conteúdo na aula. Deixa eu ver o que Juliana falou. Vale ressaltar que é importante que o professor deixe claro que o jogo também levará os alunos à aprendizagem. Isso. E essa última frase aí fala que a escola, né, ela separa a aprendizagem do prazer. Eu acho que estudar nunca deveria ser uma coisa cansativa. Nunca deveria ser uma coisa que a gente faz só por obrigação. A gente deveria estudar de forma que se sentisse bem, certo? Então, eu acho que uma atividade mais dinâmica, o jogo, por si só, né, por ter um nome de jogo, embora que ele não seja um jogo que desperte muito a curiosidade do aluno, seja mais um jogo assim de conteúdo mesmo, vai ser uma forma legal do aluno entender aquele conteúdo e assim se sentir prazer em estudar, certo? Pode passar. E levando em consideração o momento que a gente está entre os jogos digitais, certo? Tudo isso que a gente falou, a gente está falando, eu falei das experiências do jogo físico. Só que nesse momento que a gente está passando, não tem como utilizar o jogo físico porque a gente não estava na sala de aula com o aluno, certo? Depois de tudo, né, do jogo físico ser implementado, depois de resistência, né, de várias resistências, eles foram bem aceitos, né, por algumas escolas, alguns professores começaram a trabalhar com eles. Eles se tornaram ferramentas de aprendizagem e é tão tal que existem escolas que têm jogotecas, como, por exemplo, escolas de ensino fundamental, elas têm muito isso, que é para os alunos desenvolverem o seu raciocínio, certo? Só que quando chega na parte do jogo digital, começa de novo aquilo de não, isso aí é só para passar tempo. Não, a tela do computador vai dispersar o aluno. Não, esse jogo aí só vai fazer com que o tempo passe mais rápido, o aluno vai se desconcentrar porque está na tela do computador. Só que não é isso. Da mesma forma que a gente tem os jogos físicos, a gente também pode ter alguns jogos digitais que representam esse jogo físico, certo? Preconceito que existe com os videogames, certo? Isso. Pode passar. Aqui a gente traz outra fala de Santana, Fortes e Porto, que dizem que, atualmente, os jogos digitais são um dos recursos mais utilizados para realizar a interação entre os estudantes e o objeto de aprendizado, pois estes estão no cotidiano dos mesmos como forma de entretenimento e recreação. Sendo assim, podem ser utilizados como fator motivacional,
Ou seja, como eu já falei, o aluno está lá desmotivado, por algum motivo, hoje ele não quer estudar, ele entrou na aula só por entrar. E o professor traz uma atividade diferente que vai chamar a atenção daquele aluno e fazer com que ele preste atenção na aula e vamos dizer assim, que esqueça o que está acontecendo, o que está se passando e foque no conteúdo, certo? Dessa forma, cria-se uma ponte entre atividades lúdicas e conteúdos formais, favorecendo assim o processo de aprendizagem. Ou seja, são alternativas dinâmicas que propiciam maior interação e diálogo enquanto recurso pedagógico, apoiado em metodologias comumente utilizadas, como livros, filmes, vídeos, etc. A gente não vai levar o jogo só por levar. Antes da gente preparar esse jogo, levar para a sala de aula, a gente tem toda uma preparação, um estudo, para fazer com que aquele aluno, né, que interaja com a gente, porque a gente sabe, né, pelo menos no residência, no começo, quando eu não estava com o preceptor que levava jogos, eu estava com outro preceptor, a gente via a interação zero dos alunos. O professor perguntava alguma coisa e os alunos fingiam que não estavam ali, certo? Só que agora eu estou com outro preceptor que leva jogos e a gente vê que a interação é um pouco maior. Então, a gente vê que os alunos, eles gostam de aprender brincando, certo? Eles gostam de aprender de uma forma mais lúdica, mais dinâmica. Pode passar. E a gente tira, né, como coisas boas, né, do jogo digitais na educação, que o potencial educativo de um jogo digital é determinado por sua proposta de uso. Como eu falei, não basta que o professor pegue qualquer jogo e leve para a sala de aula. Ele tem que estudar o jogo e ver se o objetivo dele é passar o conteúdo antes da aula, para os alunos perceberem que conteúdo é aquele, ou passar depois da aula, de modo a fazer com que os alunos intensifiquem, né, o estudo daquele assunto. A participação, como eu já falei, é muito maior em relação à aula tradicional. Tem-se o desenvolvimento de estratégias e raciocínios, né? Os alunos, eles ficam concentrados a maior parte do tempo e assim eles desenvolvem o seu raciocínio. E quando eles terminam de jogar ou na jogada, eles veem onde erraram e entendem aquilo e assim eles aprendem com o seu erro, certo? Deixa eu ler só o que Júlia colocou. Essa semana eu estava fazendo uma atividade de matemática na educação básica. Meu sobrinho de 6 anos estava fazendo uma atividade da escola. Parou de fazer para assistir um curta em desenhos que eu estava assistindo. Ou seja, eu nem imaginava que aquele curta iria chamar a atenção dele. Então vale muito para jogos também. Trazemos jogos que aprendam a atenção deles ao mesmo tempo possam repassar conhecimentos. É isso. Não basta trazer o jogo por si só. A gente tem que trazer o jogo que mostre que é possível aprender com ele, certo? Pode passar. Então, as meninas já falaram das tecnologias na educação, já falaram dos jogos no ensino-aprendizagem, assim, no geral, na educação, e eu vou falar um pouco sobre os jogos e o ensino-aprendizagem de matemática, né? Mais especificamente na matemática. Pode passar, Jéssica. Então, eu trouxe essa citação aí de Guzmán, 1990, só para a gente refletir e pensar qual é a matemática, né, que a gente tem para a gente, já que eu acho que não tem só pessoas de matemática aqui. Onde acaba o jogo e começa a matemática séria? Uma pergunta difícil, que admite muitas respostas. Para muitos que a veem de fora, a matemática é extremamente aborrecida, não tem nada a ver com o jogo. Ao contrário, para a maioria dos matemáticos, a matemática nunca deixa de ser completamente um jogo, embora, para além disso, possa ser muitas outras coisas. Pode passar, Jéssica. Então, eu trouxe essa citação aí para dar início, né, ao conteúdo mesmo, digamos assim, de Small et al., onde os autores dizem o seguinte: durante o jogo, há a possibilidade de o aluno expor seu pensamento e justificá-lo. Além disso, refletir sobre as jogadas dos colegas e buscar outras formas de resolução para um mesmo problema. Então, eu achei interessante essa citação porque ela trabalha duas tendências da matemática, né? Ela trabalha os jogos e ela trabalha a resolução de problemas, trabalhando juntos. Como assim? Se eu levo um jogo, o aluno, para resolver um problema, para passar de uma fase, para ganhar uma pontuação, enfim, depende do jogo,
ele vai ter que expor o que ele pensou. E para isso, ele expondo isso, ele vai estar mostrando aos colegas como ele pensou, de que maneira matemática ele raciocinou. E essa maneira que ele pensou pode ser diferente da maneira que o colega pensou, que o colega pensaria se fosse resolver aquela questão. Então, assim, esse compartilhamento de ideias ajuda os colegas a verem que há mais de uma forma de resolver o mesmo problema na matemática, e isso não quer dizer que está errado, e também é uma forma dos próprios professores pensarem, porque se um professor leva um jogo para a sala de aula, ele tem que ter essa reflexão antes, que ele vai ter dos alunos vários posicionamentos, vários pensamentos, várias formas de resolver o mesmo problema. Então, é até uma autocrítica, né, que o professor deve se fazer, se nas provas, se nas avaliações, nas atividades, ele aceita outras formas que o aluno resolve, ou se ele quer apenas da forma que ele ensinou, né? A gente vê muito isso. E ainda mais agora, nesse mundo cheio de tecnologia, cheio de informações, né? Se um aluno ele não entende um conteúdo na sala de aula, ou se ele falta no dia, ele vai na internet estudar. E tem muitos vídeos bons na internet que vão mostrar conteúdos de matemática e de outras matérias que estão corretos, e ele vai aprender até melhor do que ele aprenderia com seu próprio professor. Talvez a metodologia do professor da internet alcance melhor ele. E o seu professor tem que aceitar, porque se for seguir as regras da matemática, não tem por que estar errado só porque não seguiu os passos dele. Então, assim, eu acho que um jogo também, além de mostrar isso aos alunos, pode mostrar ainda ao professor. Pode passar, Jéssica. Então, outras capacidades dos jogos, eu trouxe aí, por exemplo, essa de Moura, é desenvolver a capacidade de lidar com informações e criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos. Então, assim, eu acho que também leva à resolução de problemas. Lidar com informações. O que é que eu vou fazer com essas informações? Que passos eu vou seguir? E, além disso, como tem nesse segundo tópico, aí eu também posso levar aquele aprendizado para o meu pessoal e para o meu social. Ou seja, levar a matemática para o dia a dia, para o cotidiano. Aquele raciocínio que eu aprendo, aquele pensamento matemático que eu desenvolvo na aula durante os jogos, eu também posso levar lá para fora, para o dia a dia. Que é uma das coisas que a gente tenta alcançar, né? No aluno. E os alunos trabalham mais independente nas aulas, aprendem a respeitar regras, exercer papéis diferenciados e controles recíprocos, discutir e chegar a acordos. Então, é como a Jéssica disse, sai aquela independência do professor. O aluno tende a conseguir, digamos que, aprender sozinho e junto com os colegas, tendo o professor apenas como mediador. O professor vai passar as regras, vai garantir que elas sejam cumpridas, vai tirar dúvidas durante o jogo, mas o professor é apenas um mediador, ele não é um transmissor de conhecimentos, que ele não deve ser em momento nenhum, né? Mas no jogo ele é menos ainda. E também os professores têm a oportunidade de observar os alunos e, a partir dessa observação, ele pensar, será que esse tipo de jogo deu certo? Qual é o outro jogo que eu posso trazer? Além de jogos, qual é a outra atividade lúdica ou não que daria certo com esses alunos? E mais, o aluno A está entendendo o conteúdo? Ele se demonstrou dominando o conteúdo? Ele conseguiu atingir os objetivos que ele deveria estar atingindo durante essa jogada? Então, assim, é também uma forma de o professor avaliar o aluno. O jogo ele vai além de um processo de ensino, ele também faz parte até da avaliação. Pode passar. O jogo tem um papel importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio, como organização, atenção e concentração, que a gente sabe que é necessária para todas as áreas do conhecimento, principalmente para matemática e outras exatas, como física, por exemplo. E os jogos de raciocínio lógico, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje. A gente vai apresentar vários, na verdade, mas assim, a gente vai focar mais no de raciocínio lógico. Eles têm uma habilidade de observação, concentração e generalização que são necessários para o desenvolvimento do raciocínio indutivo, o qual é utilizado para formular hipóteses a partir da observação de casos particulares. Então, assim, jogos de raciocínio lógico vão ajudar aqueles alunos a pensar matematicamente, como o próprio nome diz, né, a pensar logicamente. E esses raciocínios que eles vão desenvolver durante os jogos não vão servir só para os jogos, vão servir para várias outras situações de raciocínio lógico e também de outros conteúdos da matemática, porque vai ajudar eles a pensarem de uma forma matemática, uma forma lógica. Pode passar. Então, aí, só para encerrar essa parte das teorias, eu trouxe esse quadro, que são desses autores aí, que eu não sei falar os nomes, mas está aí embaixo a referência, que eles fazem uma comparação entre o jogo e o pensamento matemático, onde as regras do jogo
se ligam às regras de construção de regras de lógica de operações. As situações iniciais, eles ligam aos axiomas, às definições, tudo que é dado na matemática, digamos assim. As jogadas, eles ligam às construções, deduções, como eu tinha dito. A partir das jogadas, o professor pode, por exemplo, avaliar a construção que o seu aluno está conseguindo fazer, as deduções que ele está conseguindo fazer, entre outros. Os jogadores são os meios, as expressões, as conclusões. As estratégias do jogo é a utilização eficaz das regras, redução a fórmulas conhecidas. Então, a estratégia que o aluno toma no jogo pode mostrar muito do como ele está conseguindo raciocinar matematicamente. E os resultados são os novos teoremas e novos conhecimentos que os alunos estão criando a partir daquela atividade. Pode passar. Pronto, então, como a gente já trouxe, né, no início, o objetivo da nossa oficina é mostrar, então, um pouquinho dos jogos que estão no GeoGebra, né? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, bem rapidinho, como que a gente pode encontrar esses jogos lá, né? Como que a gente consegue acessar essa plataforma. Então, é bem simples. A gente pode procurar aqui mesmo no Google. Eu vou digitar aqui na barra de pesquisa mesmo, que já vai direto. Então, só é digitar o nome, geogebra.org, e já vai direto para a página. E aí a gente consegue fazer login de uma forma bem simples, né? A gente pode criar um e-mail, ou então dá para acessar também com o Facebook, com a conta do Google. É bem simples de conseguir o acesso. E aí, né, a plataforma, ela tem diversos materiais, né? Tem livros, tem jogos, tem exercícios, e tudo isso pode auxiliar o trabalho do professor, né, nesse momento de pandemia, nessas aulas remotas aí, e é bem simples de encontrar também. Você vai vir aqui, ó, nessa parte, onde tem essas opções aqui, e vai clicar nos materiais. Então, como eu falei, né, são diversos materiais didáticos, né, atividades, exercícios, jogos, livros, tudo isso. Aqui, logo no começo, já tem alguns materiais em destaque, e se você descer a tela, você percebe, ó, que aqui tem um diagramazinho da matemática, né, e dentro dele tem diversos ramos, diversos conteúdos. Então, se você estiver procurando alguma coisa mais específica, você pode clicar aqui em um desses ramos e você já vai ser direcionado para atividades, para materiais didáticos que estão relacionados ao que você está procurando. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, em probabilidade, ó, dentro da própria probabilidade, né, que foi o que a gente clicou, tem outras coisas também, ó, como experimentos aleatórios, combinatória, enfim. E aí, ó, quando a gente desce, a gente consegue ver aqui, ó, que tem diversas coisas. Tem as atividades, os materiais, normalmente, aqueles são classificados como atividade ou livros, e aí você pode utilizar, é tudo gratuito. Se você quiser procurar alguma coisa mais específica, como no caso da gente está procurando jogos, então a gente vem aqui, ó, nessa opção, que está desse lado direito, e vai clicar, né, em atividades. E aí só vai mostrar as atividades. Então, a gente pode vir aqui, ó, tem diversas coisas mesmo, tem muito material que pode ser utilizado, inclusive os jogos, né? Então, os jogos, eles estão classificados nessas atividades aqui, eles estão dentro das atividades, e dentro dos próprios livros também que tem aí disponíveis, também tem algumas atividades, tem uns quebra-cabeça, também tem diversas coisas, sabe? E aí, né, quando a gente vir aqui, a gente vai descendo, porque especificamente não tem uma aba só de jogos, né? A gente vai ter esse trabalhinho aí para procurar, mas tem muita atividade interativa, tem muito material mesmo que pode ser usado. Deixa eu só responder aqui a pergunta de Júlia, né? Júlia perguntou se dá para baixar os jogos. Eu não... Assim, até onde eu encontrei aqui, né, no que eu pude ver, eu acredito que não seja possível. Só que a plataforma, ela oferece meios também de você trabalhar com ela, sabe? É possível você criar grupos, né? Colocar os alunos, né, ali com e-mail e tal, enviar esses jogos, enviar as atividades para os alunos. Então, dá para fazer muita coisa mesmo. Ó, Tarsis falou aqui que dá para baixar o jogo no GeoGebra do computador.
Eu acredito que seja no aplicativo, né? Estou usando pelo site, eu não vi nenhuma opção de baixar, mas acredito que seja possível, então, já que Tarcísio está falando ali que pode, né? E Semar também, o mestre do GeoGebra aí está falando. Bom, então, basicamente é isso. É bem simples de encontrar, só vai ter esse trabalhinho realmente de diferenciar aqui, né? Quais são os exercícios, quais são os jogos, mas tem muito jogo que já vem especificado aqui, por exemplo, aqui, ó, tem jogo da senha. Então já vem falando que é um jogo, mas vai ter outros que vai ter, tipo, um nome já específico do jogo, tipo Batalha Naval, e essas coisas assim, sabe? Mas tem muito material mesmo, além dos jogos, tem outros materiais que também dá para o professor trabalhar com ele. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dos jogos, né? Eita. Aqui. A gente trouxe esses jogos aí, muitos deles são conhecidos. Tá bem escuro, não tá dando nem para me ver direito. E olha que eu sou branca, feito luz, viu? Muitos deles já são conhecidos pela gente, né? Por serem trabalhados de forma física, só que o GeoGebra ele trouxe isso para a gente de forma remota. Porque no ensino remoto não tem como a gente trabalhar os jogos presenciais, certo? Ficou bem complicado isso. Então, o GeoGebra, além de trazer alguns jogos novos, ele também trouxe os jogos que já existiam fisicamente de forma online, certo? Primeiro a gente trouxe aí um jogo da memória. É um jogo bem simples, certo? Um jogo da memória normal. Só que para o professor, ele pode levar para a sala de aula, certo? Colocar lá no retroprojetor e mostrar para os alunos para eles desenvolverem um raciocínio, certo? A percepção desse jogo. É um jogo da memória normal, só que para o professor não levar cada pecinha e perder e não sei o que, dá para trabalhar dessa forma remotamente, certo? Ou na sala de aula, só que no computador, certo? Vamos para o próximo. Esse eu achei muito interessante. Não é um jogo em si, é mais uma atividade que ele trabalha o plano cartesiano, certo? Nesse caso, o aluno ele vai ter que. Para o aluno, o professor sempre faz, quando está ensinando o plano cartesiano, ele sempre faz aquela. Marque os pontos no plano cartesiano, certo? Os pontos que ele dá. Só que, nesse caso, aqui, ele vai marcar de uma forma interativa. Por exemplo, ele quer acertar esse navio aí, né? Esse submarino. Então, ele vai ver quais as coordenadas, né, que esse navio tá e acertar. Por exemplo, ele tá aí no x menos 3, certo? E no y menos 8. Então, só baixa ali no x menos 3 que a Jéssica colocou, y menos 8. Então, ele disse, ó, excelente, você acertou. Se você modifica aí o y, Jéssica. Ele tá vendo que não é a resposta, ele só encaixa a resposta certinha. Então, é uma forma lúdica de você trabalhar plano cartesiano, certo? Tem como mudar a posição do submarino. Toda vez que você acerta, aí tem lá, trocar de posição. Aí ele troca. Aí você pode colocar um aluno por vez, certo? Esse aí é a famosa Torre de Hanoi. Que eu acho que todo mundo aqui conhece. E que tem uma jogada matemática, né, para a gente descobrir o total de movimentos que a gente pode fazer para atingir o objetivo dela, que é trocar todas as peças de base. Tendo como a pequena sempre tem que ficar em cima de uma maior, certo? A maior não pode ficar em cima da pequena. E aí a gente tem até 13 peças. Ó, a gente pode ir de 2 até 13 peças. E assim a gente desenvolver aquele. Perguntar para o aluno. A gente começa com 2, depois com 3 e perguntar. Dá para saber quantos movimentos mínimos possíveis a gente tem que fazer para resolver.
Ele já dá a resposta ali, só que a gente sabe que é 2n, 2 elevado a n menos 1, né? A quantidade de movimentos. Esse n vai ser a quantidade de discos e a gente, dessa forma, acha a quantidade de movimentos mínimos, certo? Vamos para o próximo. Esse eu achei muito legal. Pode ser bestinha para a gente, só que, tipo, para o aluno vai ser muito legal. Para o aluno de ensino fundamental vai ser muito legal, porque ele vai trabalhar a questão dos polinômios, certo? Começa aí. Ele diz aqui, ó, que tem o Goku, o Vegeta, o Piccolo, todos esses personagens de Dragon Ball, e ele vai colocar as questões para a gente formar um polinômio de acordo com a letra inicial desses personagens, certo? Então a gente tem aí, eles podem anotar no caderno, se alguns deles não souberem, né, o nome desses desenhos, e ver, ó, nesse da casa aí a gente tem o quê? 2 Goku, um Vegeta e 3 Piccolo, né? Eu acho. Então, só é marcar a resposta certa e ele já diz, parabéns, você acertou. Eu achei uma forma bem interessante de mostrar esse conteúdo para os alunos, certo? Esse daqui também é muito interessante, tipo, você tem que resolver a divisão que ele dá e dizer qual o valor do resto. Dependendo, se você acertar, você anda a quantidade de restos que sobrou aí. Por exemplo, 29 por 4, o resto vai ser o quê? 1, não é isso? Então, você digita o 1 e anda uma casa. Tá vendo? Então, quem chegar no final, ganha. Isso, teoria dos números. Esse aí é o jogo do semáforo, né? Ele é tipo um jogo da velha, só que o bom dele é que ele não empata, porque o jogo da velha empata, é muito chato. Aí esse aí ele não empata e ele é um pouco mais complexozinho, mas nada muito. Então, tipo, você tem que fazer, né, na vertical, na horizontal ou na diagonal, três bolinhas seguidas da mesma cor. Então, tipo, se você apertar de novo, apertar na mesma bolinha, Jéssica, fica amarelo, se apertar de novo, vermelho. Aí depois do vermelho não volta, nem vai mais. Para no vermelho. Então, assim, você tem que fazer da mesma cor. E, tipo, você pode clicar na bolinha que o outro escolheu. Então, você pode meio que atrapalhar o jogo dele. Ela é basicamente isso. É, isso aí. E o bom é que ele não empata. Sempre tem um ganhador. Um jogo da velha melhorada. Aí tem o bicolorido, que ele também tem alguns níveis. 4, 5 e 6. E que a ideia dele é ligar os vértices. Tem 2 jogadores, né? Um azul e um vermelho. E a ideia é não formar um triângulo. Quem formar um triângulo primeiro, né? Ligar os vértices e formar um triângulo da mesma cor primeiro, perde. Então é só clicar em cima, ele já vai. Faz um triângulo aí, Jéssica. Isso, aí no caso o vermelho perdeu. E a partir do nível 5, se eu não me engano, alguém sempre perde. E esse é o jogo da senha. Ele é basicamente para você criar uma senha com cores. Na verdade, eles dão uma senha, você tem que descobrir a senha. Então, tipo, coloca aí embaixo, Jéssica, um exemplo. A primeira jogada é chute, não tem muito o que fazer. O pensamento vai mais a partir da segunda. Então, verifica. Ó, então, tipo, pela legenda ali, né, que ele chama de análise. O azul não tem de jeito nenhum na minha senha, então ele marca um X. O verde, que tem um círculo ao redor, é porque tem na minha senha, mas está no lugar errado. O vermelho, eu acertei o lugar e a cor. E o amarelo
Não tem na minha senha também. Então, qual é a minha estratégia agora? Manter o vermelho, mudar o verde de lugar. Coloca o verde aí no começo, Jéssica. E o azul e o amarelo eu não coloco mais de jeito nenhum. Então, eu vou procurar outras cores. Acertei. Às vezes, tipo, o aluno vai até a metade, acho que da metade não passa, a menos que ele não tenha entendido o jogo. Então, pronto. Achei minha senha, era essa. Aí é um joguinho de raciocínio lógico, bem legal também esse. Pronto, são esses. Se alguém quiser jogar algum, desafiar alguém, a gente pode jogar. Se não, é isso. Vamos jogar, pessoal. Vamos lá, duas pessoas para jogarem algum jogo desses. Anderson pode. Qual jogo, Anderson? Não sei, no caso, teria que ser o que vai contra a pessoa, né? É. Eu acho que os 3 últimos só, né? Emerson também se interessou por jogar aí. Temos 2 participantes. Isso. Eita, vamos lá. O do semáforo, Gabriela disse. Jogo da velha. O do semáforo parece interessante. Pronto, então semáforo. Coloca aí, Jéssica. Emerson não entendeu, vou tentar explicar de novo. Vê só. Como eu disse, como o Caio falou mesmo, né? É tipo um jogo da velha. Você tem que formar uma sequência de 3, ou na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal. Só que essa sequência de 3, ela tem que ser da mesma cor. Lembrando que se você aperta em uma bolinha, vai aparecer o verde. Se apertar de novo na mesma bolinha, amarelo. Se apertar de novo, vermelho. Depois do vermelho, não muda mais de cor. E tem que ser da mesma cor a sequência. Então, assim, vamos dizer que Anderson apertar ali no primeiro e você também quer ir no primeiro. Você pode apertar de novo. Tipo, a bolinha não pertence a ele. Até o vermelho, ela pode ser mudada. Deu para entender agora? Ah, não, normal. Estamos aqui para passar vergonha, todos nós. Pode começar, então. Abre o microfone, acho que é melhor para eu estar falando. Tudo bem. 3-3, eu falo assim? É isso? Posição 3-3? Ou não? Pode ser. Isso, Essa pode ser. posição aqui. Exato. Vai no 2-2. Aqui, né? Isso. Anderson. 1-1. Anderson ganhou. Foi fácil. Mas depois tá melhorando. O jogo dura mais. Pronto, vergonha paga. Aí de novo. Bora. Agora eu comecei a entender mais. Pronto, pode começar. Quem vai começar, Emerson? Ele começa agora? Começa no 1-1. Quatro, 2. Aqui, né? Embaixo. Tu coloca uma do lado da bolinha que eu tinha feito. Isso. 1-3. Ele ainda não entendeu. Meu Deus. Eu também não tinha pensado nisso. Eu ia, tipo, fazer a bolinha ficar amarelo. É porque diferente do jogo da velha, eu posso usar a peça dele, né? No jogo da velha, cada um tem uma peça específica, por isso que dá uma... Quando eu vi a cara da Luana, eu disse, meu Deus, eu fiz merda. É bem... Acontece. Aí pode ir um dos triângulos, ou trocar as pessoas, ou continuar. Se alguém mais quiser jogar. Uma coisa. A pessoa que já jogou esse, as meninas que conhecem.
Eu nunca joguei, não. Deixa aí com o Anderson. Vai, Caio. Vai, Caio. Quem começa antes? Eu ou tu? Você chegou agora, pode escolher. Pronto, pode começar. Ok. 3-2. No caso, tá escolhendo primeiro linha ou coluna? Foi a Coluna, primeiro né? linha. Tu foi a primeira linha. Beleza. Prontinho. Coloca 3-2 também. Um 3. Coloca 3-4. Ah, 2-1. Todo mundo tá rindo no chat, agora eu tô com vontade de Não, rir. sacanagem isso. Vai no 1-3 de novo. Quatro, 3. 4-3 também. 2-1. Eita, merda. Não. Lasquei. Não percebi. Esqueci que diagonal podia. Varia agora, né? Eu vou ter que dar uma saída aqui, gente, porque eu tenho que organizar aqui o formulário para enviar para o pessoal. Ok? Tranquilo. Tá, mais alguém quer jogar então? O Anderson venceu essa. Acho que o Anderson já próximo, pode pedir música no Fantástico. o do triângulo, deve ser melhor para jogar agora, já que a gente já viu esse. Então coloca o bicolorido. Se alguém quiser ir, já pode falando aí no chat. Real, Emerson. Sua honra. Coloca um nível mais. Melhorzinho. Esse aí, isso. Vai, Caio, desafia alguém aí. Sei que você quer ir. Oxe, por que eu? Por quê? Eu sei que você gosta de participar. Coloca Eu outras quero pessoas, já que eu participo. Ah, tá Pronto, bom. Gabriela. Gabriela e Caio. Vai, Gabi, começa. Eu quero a EA. Coloca DB. DC. D de dado C. Eita, já era. Uma dúvida, você pode formar triângulo com a aresta dos outros, não, né? Tá certo. Não, só socorro. E eu vi que cruzamento também não forma triângulo, né? Isso, tem que estar ligado aos vértices. Certo. FC. O do meio, do meio. Isso. EC.
AC. FB. FB de bola. DF. D ou B? D de dado. Só uma pergunta, a gente tem que formar um triângulo ou não tem que formar um triângulo? Não tem. Tem. Ah, tá. Então eu tô jogando certo. D. D de dado. Repete, que eu não entendi, não. D de dado. Formou. Não vi. E Simone ainda tinha perguntado no chat. Eu já perguntei também, já para não saber se eu tinha dado o jogo para ela ou se eu tava jogando de certo. Agora coloca outras duas pessoas, só para não ser só a gente. Alguém mais quer tentar? Bora, povo. Aí já foi uma dupla. Eita. Derek Stephanie. Eita. Pode Derek deixar, Stephanie. e- Vai, Ah, Stephanie, com Jaine e Stephanie. Jaine. Ó, Stephanie, pode começar então. F. DB. DB, Uhum. DF. D de dado, Isso. FA. B de bola. D. ED, Uhum. D de dado, C. BC. D de dado. E. B de bola. FC. C. AC.
Eita, Jaine. Eu perdi de qualquer jeito. É assim mesmo, né? É a vida. Vai, Derek e Stephanie, né? Pode começar, Stefano. AB, de bola. BC, D ou B? B de bola. AE. AF, ED, de dado. FB de bola. FE. FD de dado. DC, D de dado. Stefano é malandro, ela vai só nos contornos. F. Não, peraí, viu? E, B de bola. AC, SC. Eita, tava perdido de todo jeito. Stefano é malandro. Stephanie é perigosa, viu? É, Não viu? Jogou pra perder. Tá tomando lugar de Anderson, já que ele saiu. É, depois a gente tem que fazer aí a competição dos dois pra ver. danadinha essa Stefano. Alguém mais quer tentar? Tentar tirar a Simone quer Stephanie, jogar? alguém? É, eu ia dizer isso, Simone aí jogar com Stephanie. Vai, Não deve ser Simone. competitiva, Simone. Ah, quer não. Hoje seria covardia, minha gente, com o Sté aqui, disputando com o Stephanie, aí eu vou até errar os pontos. Né? Dizer até segmento que não tem aí. A não ser que Sté me ajude, né? Ela poderia. Alguém que não é do Residência poderia ir. Só vi gente do Residência ainda. É, pode escolher o jogo também. Se não quiser esse, pode dizer outro. Não esqueçam de assinar a frequência. Gabriela tá lembrando aí. Emerson quer saber como é o da senha. O da senha é individual, mas a gente pode jogar. Coloca aí ele, Jéssica. O da senha. Emerson, né? Você vai ter que fazer uma senha formada de cores. Aí a primeira jogada é chute. Pode até acertar, mas enfim, né? A probabilidade é pequena. Então, a primeira jogada você chuta 4 cores e a partir da primeira jogada ele vai dizer qual cor você acertou, qual cor que você colocou nem existe na senha, ou se você colocou alguma cor certa na senha, mas ela está no lugar errado, na posição errada. Deu para entender? Tipo jogo da memória.
Mais ou menos, porque não precisa memorizar, porque vai estar na sua frente. Mas, tente, vamos jogar que quando vai jogando você entende. É mais um jogo de raciocínio mesmo. Tá, então vamos mostrar de novo. Mostra aí, Jéssica. Coloca 4 cores. Isso, combinatória, Simone. Obrigada. Meu Deus, 4 anos de matemática para não lembrar o assunto. Mas é isso. Pronto, ó. Então, o vermelho tá no lugar certo e é uma cor que existe na senha. O amarelo não existe na senha e o azul também não existe na senha. O verde existe, mas ele está na posição errada. Então, meu pensamento é o quê? Deixar o vermelho. Ah, entendeu? Pronto. Quer jogar? Bora, tá. Então vai, Jéssica. Resete aí. A primeira pode ser aleatória, né? Não tem importância. Não tem o que pensar na primeira, só que são cores diferentes. Me passar vergonha de novo aqui pra ver. Recupere sua honra. Tá difícil, viu? Depois daquela. Foi triste. Aí, no caso, quando tá com um círculozinho, é porque a cor tá no lugar errado. Quando não tá com círculo, é porque tá no lugar certo. Isso, Entendi. quando tá com X, nem existe essa cor na senha. Beleza, então o rosa tu deixa. Aí o vermelho tu coloca. Não. O vermelho deixa, entendeu? O rosa tá no lugar errado. Ah, beleza. O que tiver circulado é porque tá no lugar errado, não é isso? Isso. Tô Tem a entendendo. legenda ali ao lado, isso. Então tu coloca o rosa no amarelo deixa o vermelho. E no rosa tu coloca outra cor, que não seja nem o amarelo nem o azul, não é isso? Isso. Pronto. E o azul também tu troca. Isso. Aí Não, amarelo não. Isso. Aí, pronto. Pronto. Continua Aí, só acertando o vermelho, mas já sabe que as 3 cores são essas. tô entendendo que as 3 cores estão aí, elas só estão no lugar errado, não é isso? Isso. Tu pode colocar o rosa naquele azul mais o roxo, não sei se é o daltônico. Isso, inverter as cores e botar o roxo no lugar do rosa. Rapaz, a gente tem o verde, né? Não, tu bota o roxo no lugar do verde e o verde ali naquele lugar pra ver. Pronto, acertou. Acertou, não foi? Foi. Aí, ó. Meio caminho andado pra recuperar a dignidade. Já é alguma coisa. Chegou na metade do jogo. Já alguma coisa. Já melhorou. Alguém quer ir esse? Luana levantou a mão. Foi com a Luana que tá apresentando a outra. Foi sem querer, foi sem querer. Eu acho que seja isso, né? Se mais ninguém quer jogar, foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, né, do que a gente quis passar, que vocês possam trabalhar, né, com os alunos de vocês. E obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação, tudo. A gente compartilha o slide pelo e-mail dos inscritos, a gente pega com as meninas os e-mails. Os créditos do GeoGebra são de Cris, viu? Ela apresentou na disciplina de laboratório.